Olá, eu sou a Shirley. Nesse canal, eu incentivo o uso de mapas mentais e compartilho estudos e resumos sobre economia. Eu já compartilhei mais de 50 vídeos de mapas mentais no canal. Então, eu aproveito para convidar você a se inscrever e acompanhar os vídeos semanais. Nesse mapa mental, eu apresento um resumo de uma introdução à ciência de dados para a economia, digamos assim. A ciência de dados é uma área que está em crescimento e combina programação, matemática, estatística e, em muitos casos, a visão de negócios. As autoras Emily Robinson e Jacqueline Nulis definem ciência de dados como a prática de usar dados para tentar entender e resolver problemas do mundo real. Esse conceito não é novo, pois as pessoas têm analisado números e tendências desde a invenção do zero. O professor Tiago Andrade, que eu conheci há pouco tempo, ele é PhD em estatística. Ele diz que ciência de dados é a união da estatística com a ciência da computação. Tem bastante a ver, né, essa definição. E que em relação aos dados, nós temos as ações de importar, organizar, modificar, visualizar, modelar e comunicar. Acho que abrange bem tudo isso, assim. Faz total sentido esta lista de verbos que ele comentou, né, que são as ações em relação aos dados, dentro da ciência de dados. Segundo Vasundar, professor da Universidade de Nova York e empresário nessa área, ciência de dados é um campo interdisciplinar que usa métodos científicos, processos, algoritmos e sistemas para extrair conhecimentos e insights de dados estruturados e não estruturados. Na verdade, existem três tipos de dados: os estruturados, semi-estruturados e não estruturados. Vamos ver cada um deles agora. Os dados estruturados. Eles são muito parecidos com os dados de uma planilha, né? Ele tem ordem definida, um formato consistente e são armazenados em bancos de dados. Então, exemplos de dados estruturados são planilhas de Excel e tabelas de bancos de dados. Os dados semi-estruturados, eles são dados com alguma estrutura, mas não há mais a flexibilidade para alterar alguns nomes dos campos dessa base de dados. E os dados não estruturados, alguns exemplos são fotos, áudios, vídeos, textos, emojis. Estima-se que 80% dos dados sejam não estruturados. Para organizar esses dados, nós precisamos de um processo chamado de ETL, que, resumidamente, é um processo que envolve extração, transformação e carregamento de dados. Então, extração de dados de fontes externas, transformação dos dados para entender as necessidades do negócio e carregamento dos dados. Atualmente, nós usamos dados em praticamente todas as áreas, não é mesmo? Assim como no caso da economia. Por isso, quando falamos sobre ciência de dados na economia, nós nos referimos a uma abordagem com dados da economia e do mercado financeiro. Trabalhando na resolução de problemas significativos nas mais diversas áreas, cientistas de dados fazem perguntas sobre os dados. Então, por exemplo, em uma empresa, o que sabemos sobre o cliente? Como podemos entregar um produto melhor? Então, tudo isso, com as bases de dados e a ciência de dados, nós podemos chegar a essas respostas, né? Como a ciência de dados está em definição pela prática, há muita ênfase no uso do software. Então, assim, eu trouxe como exemplo o software R. Trata-se de uma linguagem de programação estatística e tem papel central na ciência de dados. É uma interface de linha de comando, onde se digita as linhas do código. Seu grande poder está nos diversos pacotes disponíveis gratuitamente, que ampliam os recursos e a utilidade. Algumas fontes consideram o R a ferramenta mais usada, quase 2 vezes mais que outras. Por exemplo, é 50% mais usado que o Python, seu maior concorrente com pacotes estatísticos especializados. Existem alguns motivos para o R ter essa fama, digamos assim. Primeiro, o R é gratuito e tem código aberto.
O R conta com uma grande comunidade, então existe muito apoio e quase sempre se consegue ajuda quando precisa fazer algo em R. Agora, o mais importante mesmo, como eu falei atualmente, é que há mais de 7.000 pacotes gratuitos disponíveis para o R, aumentando muito a sua utilidade. Então, a lista de pacotes é grande, né? Idealmente, todo pacote baixado vem com um conjunto de dados, com um conjunto de dados de amostra, né? Um manual do usuário e demonstrações de seu funcionamento. Então, finalmente, aqui está o mapa mental completo. Resumindo uma introdução à ciência de dados. Eu dei um overview, então, falando um pouco sobre a definição, exatamente, falei de algumas definições ali, sobre os tipos de dados, sobre ETL, que é esse processo da transformação ali dos dados, né, extração, transformação e carregamento, e também sobre como usar a ciência de dados na economia, né, então são dados relacionados à economia, ao mercado financeiro, e o software R, principalmente um dos mais usados aí. Então, com esse mapa completo, né, você pode ver a estrutura, as palavras-chave, as cores, as imagens, como ele comunica bem o significado, uma introdução rápida aí sobre ciência de dados. Achei que ficou muito bom esse resumo. Eu deixarei então a fonte que usei para criar esse resumo na descrição desse vídeo. Vamos falando aí nas redes sociais e caso você gostou desse vídeo, já dê um like para eu saber que você gostou, ok? Bom uso de mapas para você. Até mais.